Agora, nosso próximo painel, Saúde da Mulher e Inovação. Esse é um tema que tem ganhado bastante força. Felizmente, a gente tem, aqui no Health Innova Hub, no High Hub Tech, a gente tem vários membros que fazem parte, várias pessoas ativas dessa comunidade, que trazem esse tema. E é um tema muito forte, né? A gente sabe que as mulheres são a maior parte da população. Eu não consigo mais olhar esse tema de saúde da mulher como um tema de nicho, né? Que, assim como um tema de longevidade, mas assim, saúde da mulher é a maior parte da população, tem necessidades bastante específicas, desde a prevenção, tratamento e recuperação. Então, acho que temos muitas coisas a trabalhar. Vou chamar a Cristina para começar aqui os trabalhos, né? E, por favor. Vamos lá. Boa tarde. Estamos escutando? Tá saindo legal aqui? Boa tarde a todos. Eu acho que essa questão da saúde da mulher é o que a gente tem que trabalhar bastante, tem todo sentido. E eu vejo que, de certa forma, eu sou uma representante desse movimento, de tudo que a gente escuta falar de mulher. Eu tenho praticamente 59 anos, já tenho neta, cuidei dos meus pais, cuidei dos filhos adolescentes, vivi geração sanduíche, que tanto se fala, reinventei carreira, sou dentista de formação, trabalhei no mundo financeiro por mais de 20 anos e há 14 eu tenho a minha consultoria voltada para a área da saúde, que é uma área que a gente está escutando aqui muito sobre inovação, sobre tecnologia, e a gente vê que dentro da área da saúde ainda falta muita profissionalização das pessoas, dos profissionais, principalmente das mulheres, que têm aí N papéis, continuamos com vários papéis, então é a esposa, a mãe, a filha, a amiga, a voluntária, né, a profissional, e é ela mesma, e como conciliar tudo isso, né? Então, uma das frentes que eu tenho trabalhado bastante é facilitar o dia a dia da mulher, facilitar a gestão da sua vida. Até eu lancei há pouco tempo um livro chamado Organização Vital, está na Amazon, onde a gente fala sobre essa necessidade da gente se organizar o pensamento, acalmar a mente, né, e poder aí fazer dessa nossa carreira voltada à saúde. Hoje eu digo que a minha carreira é o que eu sempre quis, que é trabalhar na saúde. Eu trabalho cuidando da saúde, dos negócios de quem cuida da saúde. E a saúde da mulher é algo super importante, então, assim, muito legal eu poder estar aqui nesse painel, a gente poder falar de saúde da mulher. Vou chamar as panelistas aqui, né, para a gente discutir isso, mas uma das coisas que eu acho fundamentais é a mulher, como profissional da saúde, olhar para si e para o seu negócio, para a sua carreira e pensar em como que essa parte, pelo menos, não trazer tantos problemas, tantas dificuldades. Isso também vai refletir na nossa saúde, também vai refletir naquilo que a gente vai deixar de legado para a saúde, né? Então, acho que é um ponto importante a ser falado. Então, a minha apresentação é mais do que rapidinha, né? Não quero atrasar, a gente tem bastante tema importante. E eu vou convidar aqui para a gente começar a falar a Carla Lantieri, que é cardiologista, médica cardiologista, ela está no grupo Ana Rosa, ela faz um trabalho muito interessante, olhando, né, a saúde da mulher, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua experiência. Tem apresentação. Sim. Não, sim. Então, vou já passar para ela e você faz a apresentação, mas eu já entrevistei e sei que o conteúdo é maravilhoso. Vamos lá? Bem-vinda, Carla. Querida, muito obrigada. Gentis palavras. Agradeço ao Fernando Sembranelli essa nova oportunidade de estar aqui com vocês. E eu gostaria de trazer a parte que eu faço nesses 30 anos de medicina cardiovascular. E quando nós falamos em medicina cardiovascular, nós estamos cada vez mais tendo que abraçar o ecossistema da saúde. Não existe como fazer medicina cardiovascular sem pensar hoje no ecossistema. Então, eu vou trazer nesses minutos algumas coisas importantes em relação ao como nós estamos. Eu quero parabenizar todos os colegas que palestraram antes de mim, porque é de extrema importância a colocação que cada um fez e trouxe para nós.
Primeiramente, quando nós falamos em governança, em ambiente, e daí nós temos aqui a promoção da saúde e a prevenção cardiovascular, não tem como não olhar para um panorama mundial. E como é que a mulher se coloca dentro da promoção de saúde e de prevenção cardiovascular? Nós precisamos de entender a importância de como as mulheres vivem hoje. Nós temos regiões extremamente devastadas, onde não existe o acesso da saúde, não existe o acesso sequer do saneamento básico. Também, quando nós falamos em relação à importância de entender desde a religião, as normas, a cultura que essa mulher está inserida, há a necessidade de se trazer isso para dentro daquilo que nós chamamos hoje de saúde integral da mulher. Quando nós trazemos em questões, e foi colocado por uma colega que me antecedeu, a importância da gente individualizar em que ambiente aquela mulher está inserida. Ela é uma indígena, ela é uma preta, ela é uma refugiada. Como está essa mulher hoje? Como nós encontramos essa mulher nesse momento da sua vida? E, além disso tudo, falando em medicina cardiovascular, lembrar que nós temos hoje 8.500.000 mulheres que morrem por ano no mundo em relação à doença cardiovascular. Então, a doença cardiovascular é a doença que mais mata as mulheres. E vejam vocês que alguns estudos, pouquinho tempo feito pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, mostra que mais de 50% das mulheres não têm esse conhecimento. Elas já acham que a doença que mais mata é o câncer. A própria mulher não sabe que a doença que mais mata ela é a doença cardiovascular. Isso é sério, extremamente sério, onde nós vamos atuar. Claro que, obviamente, sempre que se fala em conscientização, nós precisamos de usar a palavra educação. Saúde não pode ser desvinculada da educação. Quando nós falamos disso, nós estamos trazendo um dado que é extremamente importante, que mulheres hoje, mais novas, infartam mais. Então, aquela proteção que nós achávamos que as mulheres tinham antes da menopausa, elas estão perdendo por uma vida completamente alterada em relação aos fatores de risco, especialmente tabagismo e estresse. E este é o cenário. Nós temos aqui, obviamente, mostrando que em todos os locais do mundo a doença cardiovascular é soberana em mortalidade e é o que traz como consequência a exposição a vários fatores de risco, como, por exemplo, a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, estresse e dislipidemia. No Brasil não é diferente, e vejam vocês, quando nós falamos sobre prevalência de doença cardiovascular no Brasil, nós ainda temos uma prevalência um pouco maior na faixa de homens. Entretanto, quando nós vamos ver a mortalidade, mulheres que infartam morrem mais que os homens. Então, isso é seríssimo. Então, a mulher que está na enfermaria, ela tem que ser vista e avaliada. E daí nós vamos atrás em busca de por que isso está acontecendo, por que a mulher morre mais que o homem, mesmo com toda a ciência tecnológica avançada e a gente tendo uma terapêutica de ponta em muitos locais. Aqui nós temos que entender o grande problema, né? Há uma problemática por detrás de tudo isso. Como a mulher paciente é vista hoje? Então, em relação à sociedade, existe uma subrepresentatividade dessa mulher dentro da sociedade, existe uma percepção inadequada sobre o fator de risco cardiovascular para a mulher. Então, as próprias mulheres não sabem. Isso é coisa. A mulher procura a assistência médica e diz assim: o que você está sentindo? Eu não sei, eu estou com desconforto, eu estou cansada, estou desanimada. Mas você está tendo dor no peito? Está doendo na região de mandíbula, no seu lado esquerdo do peito? Não, doutor, eu não estou sentindo. Então, a senhora está com outra coisa, mas não é infarto. E ela está infartando. Ela está infartando porque, muitas vezes, essa mulher ela não tem o sintoma clássico do infarto agudo do miocárdio. Então, isso é extremamente importante. Quando nós falamos sobre como é que a medicina nos ajuda e a ciência médica nos ajuda, obviamente que é sempre através do que nós temos de estudos, né? Então, quando eu vou implementar uma terapêutica para um paciente, eu preciso de ler o que a literatura me traz de suporte dentro da medicina baseada em evidência, dentro do que eu tenho de desenhos e ensaios clínicos relevantes. Entretanto, quando a gente vai ver, a representação de mulheres nos ensaios clínicos, muitas vezes não passa de 20%. Então, estudos relevantes, o número, meu N, dentro do contexto desse estudo, eu posso, muitas vezes, não ter um número suficiente que represente a categoria mulher.
Um estudo que me diz que a estatina, por exemplo, Fourier, foi um estudo, eu tinha menos de 30% de representatividade feminina. Então, eu posso estar introduzindo uma medicação, introduzindo uma nova terapêutica, sem, no entanto, ter a comprovação que para aquele grupo de pacientes seja eficaz. Da mesma forma, quando nós falamos em relação a pesquisadores de estudo, vejam vocês, existe um estudo que mostra que quando o pesquisador principal é mulher, existe um número maior de mulheres inseridas no estudo. Mas o que nós temos hoje no mundo, que o maior número de pesquisadores, os principais, ainda são homens. E, dentro da categoria médico, a inércia do médico não buscar o entendimento e a informação de como que essa mulher vai se apresentar do ponto de vista desde o início, na sua primeira infância, até a sua fase idosa. E aqui há a necessidade de entendermos... Não estou conseguindo passar. Próximo. Trancou, né? Aqui. Então, quando nós falamos hoje em medicina cardiovascular e falar na mulher, a mulher ela tem que ser o centro de atenção, do cuidado. Nós, hoje, eu faço parte do departamento de cardiologia da mulher, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nós criamos um posicionamento, fizemos um posicionamento que saiu em 2022, mostrando a intenção, e aqui vem de acordo com todas as grandes sociedades também, europeias, canadense, americana, em relação ao cuidado da mulher. Então, veja, quando nós falamos em doença cardiovascular, nós ficamos normalmente falando da hipertensão, da dislipidemia, da diabetes, do sobrepeso, da síndrome metabólica, dieta, estilo de vida, tabagismo. E aí existem fórmulas que vão trazer a predição de risco. E a gente pode, por exemplo, utilizar o risco global, o Framingham, ou outros scores que vão me trazer. Entretanto, se eu não observar que, em se tratando de mulher, eu tenho que trazer para dentro da pauta riscos específicos da mulher, como, por exemplo, a menopausa precoce, diabetes gestacional, distúrbio gravídico, partos prematuros, entre outras coisas que vão acrescentar o risco dessa paciente a ter um evento cardiovascular. E fatores de risco subreconhecidos, aqui eu gostaria de salientar o que já foi trazido, depressão como doença mental hoje, tendo que trazer para dentro de fator de risco cardiovascular a ansiedade, o abuso sexual, a violência da mulher, a violência contra a mulher e outros tantos fatores de risco. E aí, dentro desse conceito, para você ter o acompanhamento longitudinal dessa mulher, todas essas informações são necessárias. Essa paciente tem síndrome do ovário policístico, essa paciente está utilizando um contraceptivo oral, é necessário que a história clínica seja ampla e bem explorada em relação à mulher. O acolhimento psicossocial, obviamente, a avaliação clínica multiprofissional. Hoje não existe mais a possibilidade de ser o médico e o paciente. A equipe multiprofissional é necessária, desde a primeira avaliação e sempre. O exame físico completo, e aí a importância das ferramentas, hoje, que a gente vai conseguir, com a tecnologia, trazer cada vez mais o acesso a essas pacientes. A identificação, estratificar esse risco e, obviamente, a abordagem da saúde física, mental, social e espiritual da mulher, conforme a Organização Mundial da Saúde nos preconiza. Desde sempre, desde a primeira infância, é fundamental entender que a mulher, dentro das suas fases, ela tem necessidades diferentes de serem avaliadas e, inclusive, mudanças de terapêutica, muitas vezes. Quando nós trazemos, esse guideline saiu no final do ano passado, fica claro que prevenção é estilo de vida, né? Prevenção primária ou primordial, e aqui ele atribui a alimentação, o comportamento alimentar saudável, que a mulher está inserida nesse contexto, a atividade física e, recentemente, a qualidade do sono entrando como fator de risco quando a qualidade não é boa e fator protetor com a qualidade boa. Então, é importante que a gente traga. Não tem como não falar de violência da mulher quando nós falamos de saúde da mulher. Por quê? Porque uma em cada 4 mulheres tem violência e recebe e está sendo violentada. Então, em que sentido? Não importa qual é o tipo de violência, qualquer violência tem que ser trazida. E daí, saindo agora, esse é
é um plano nacional onde nós vamos trabalhar junto, o Brasil com os Estados Unidos, onde a gente busca a necessidade do entendimento do individual, olhar essa paciente com o individual e entender os relacionamentos dessa paciente, a comunidade e também aqui a parte social que a gente faria da governança. Como é que nós vamos trazer para dentro desse mundo da mulher a proteção necessária para que ela tenha saúde. Não tem como falar em saúde cardiovascular e evitar falar de violência contra a mulher. É fundamental que isso seja visto e abordado sempre. Dentro de um conceito amplo, que a doença que mais mata mais rapidamente é a insuficiência cardíaca, né? Então, um diagnóstico de insuficiência cardíaca de fração reduzida leva a um prognóstico do paciente normalmente até, no máximo, 5 anos de vida. E, para isso, a gente também tem que entender que, em relação à mulher, ela precisa ser vista, ela tem que ter esse entendimento do envelhecimento com a saúde, o controle da fibrilação atrial e outros fatores tanto. Eu digo sempre que a gente não tem mais o problema de sobreviver. Todos nós temos a possibilidade de sobreviver até mais de 100 anos. A importância hoje é como eu vou chegar aos meus 100 anos. E essa é a importância. Então, a fração de ejeção, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida altera muito a qualidade de vida da mulher e há uma necessidade da gente trabalhar antes. Aqui eu trouxe só mostrando a minha mensagem. Coração de mulher não é igual ao coração de homem. Não se trata homem e mulher igualmente. Nós precisamos entender isso. Por quê? Até dentro da anatomia. Então, quando nós temos uma maior prevalência de diabetes na mulher, nós temos uma mulher que tem menor calibre da artéria, a intervenção dessa mulher, a intervenção para fazer a terapêutica do infarto agudo é diferente da mulher e do homem, tem menos enxertos arteriais, se eu preciso revascularizar essa mulher, então, essa é fundamental que a gente entenda, porque senão nós corremos o risco de fazer um péssimo tratamento. Estou indo para o final da minha apresentação, eu queria dizer a vocês que aqui, em 2021, trouxe todos esses fatores, esses determinantes socioeconômicos são fundamentais, e aí eu acho que há uma necessidade, e eu agradeço mais uma vez ao Fernando, porque nós vamos precisar de nos unir dentro desse ecossistema para trazer isso. Como é que nós vamos chegar lá? Como é que nós vamos levar a educação? Como é que nós vamos levar o sistema de saúde à mulher? A mulher leva 50 minutos mais tempo para chegar a um serviço de emergência do que o homem. E existe o professor Henrique Tria trouxe um estudo que disse, e a pergunta foi, por que você levou tanto tempo para procurar ajuda? Eu tinha que limpar a casa, eu tinha que varrer, eu tinha que esperar o meu marido, eu tinha que buscar o filho, com dor, com dor. Então, vejam como a diferença, 50 minutos, o professor Dr. Silvio, aqui o presidente do Grupo Ana Rosa, meu grande amigo, ele sabe disso, quanto 1 minuto, 2 minutos faz a diferença num paciente que está infartado, que está com isquemia, né, para a sobrevida desse paciente. O resultado das mulheres pós-cirúrgicos sempre são piores do que os resultados dos homens. A parte de orientação sexual e, obviamente, racismo, né? O antirracismo. Nós temos que ser, não posso dizer, eu não sou racista, eu sou antirracista. E isso é fundamental que a gente trabalhe cada vez mais para buscar a saúde integral da mulher. Próximo. Acho que acabou. E aqui, então, as minhas considerações finais, dizendo que, de fato, nós precisamos cada vez mais nos unir, trabalhar. E, dentro dessa proposta, nosso grupo Ana Rosa, há 3 anos quase, tem trazido para dentro do check-up, da promoção da saúde, essa visão ampliada em relação à saúde da mulher, onde a gente tem essa mulher que é atendida no nosso check-up, ela tem toda uma avaliação pré-início do check-up, onde a gente entende o perfil dessa mulher, acompanhamos essa mulher do ponto de vista médico, psicológico e nutricional, não somente fazendo os exames de check-up, e trabalhamos de forma longitudinal para que ela entenda que, antes de se perder a saúde e se ter a doença, há um espaço de tempo que a gente pode agir, que a gente pode trabalhar para que ela ganhe mais saúde. Então, a promoção da saúde, hoje, é tão importante quanto a prevenção da doença. Obrigada, pessoal. Carla, super obrigada. Não. Não. Eu agora vou chamar online o Daniel Aparecido Vital. Ele é CEO e founder da Arpia Health Solutions. E daqui a pouco a Aline, que também está aí já, né? A Aline Pedrazzi.
Começamos com a Aline? Ah, o Daniel está aí, apareceu. Bem-vindo, Daniel. A palavra é sua. Boa tarde, pessoal, tudo certo? Primeiramente, quero agradecer aqui ao Fernando, a toda a organização do evento pelo convite. É um prazer estar podendo participar aqui desse painel, principalmente aí falando da saúde da mulher, trazer um pouquinho como a Arpia vem buscando dentro da área de diagnóstico, intervir e colaborar com o diagnóstico precoce do câncer de mama, uma das principais doenças causadoras aí de óbitos de mulheres no Brasil e no mundo, né, o principal câncer, quando a gente fala da saúde da mulher, e trazer um pouquinho de como tem sido a realidade, como que a inteligência artificial vem contribuindo diretamente no apoio diagnóstico dessa doença. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela para vocês, para a gente conseguirem ver minha apresentação. Uma restrição, mas ele deixa. Eu acho que estou restrito, Fernando. Calma aí. Peraí, eu acho que aqui eu consigo colocar. Pronto. Daniel, consegue tentar? Eu habilitei Consigo. que é a Carol falando. Perfeito. Acredito que agora a gente consiga. Boa. Maravilha, então. Apresentando um pouco melhor, meu nome é Daniel Aparecido Vital, eu sou CEO e cofundador da Arpia Health Solutions. Trabalho já há 8 anos, especificamente com o desenvolvimento de soluções computacionais para apoio ao diagnóstico de exames de imagem. Sou graduado e mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal de São Paulo e estou finalizando meu doutorado em Ciências Radiológicas. E desde 2019, a Arpia vem desenvolvendo soluções e ferramentas baseadas na computação de visão computacional com inteligência artificial para o apoio ao diagnóstico de exames de imagem, com o intuito de melhorar a qualidade de vida de profissionais e pacientes, visando aí a redução da carga de trabalho dos médicos radiologistas e, é claro, a maior precocidade do diagnóstico dos pacientes, o que contribui diretamente na sua respectiva qualidade de vida, tanto com chances de recuperação quanto tratamentos paliativos, focado aí nessa melhora da qualidade de vida desses pacientes. E quando a gente olha a realidade do diagnóstico do câncer de mama, né, é uma principal doença, como eu havia já comentado, relacionado à descoberta e mortalidade de mulheres no país. A gente está falando do principal exame de rastreio do câncer de mama, a mamografia, onde hoje são feitas cerca de 8 milhões de exames ano no país, que apesar desse número, apenas 27% das mulheres na faixa etária dos 50 aos 69 anos realizam o exame bianualmente conforme a recomendação da OMS. E quando a gente fala especificamente da doença, são cerca de 66 mil novos casos por ano sendo descobertos aqui no Brasil, com uma taxa de mortalidade de 23% dessas pacientes, principalmente porque em 85% desses óbitos, o câncer já foi diagnosticado no estágio 3, no estágio avançado da doença. E quando a gente fala que a gente está, infelizmente, descobrindo o câncer de mama em estágio tardio, isso reflete, é claro, infelizmente, a uma perda da qualidade de vida dessas mulheres, principalmente levando a muitos casos à necessidade da retirada de uma das mamas, ou até mesmo, infelizmente, ao óbito, e também isso impacta diretamente, economicamente, os gestores dentro da área da saúde, sejam públicos ou privados, onde apenas em 2018 a gente está falando de cerca de 12 bilhões de reais correlacionados apenas com o tratamento do câncer de mama, sem estar relacionado toda a necessidade de apoio psicológico ou mesmo em outras áreas relacionadas a tratamento e cuidado do bem-estar dessas pacientes. E quando a gente avalia um dos problemas do porquê desse diagnóstico tardio da doença, o primeiro, eu correlaciono a má distribuição de equipamentos no país. Hoje, apesar da ampla necessidade por essa modalidade de exame, nós só temos cerca de 6.300 mamógrafos ativos em todo o território nacional. Quando comparado à nossa população, esse número ainda é baixo. E mais de metade desses equipamentos estão distribuídos nas regiões sul e sudeste do país, levando aí uma necessidade de uma política pública de trabalho
para aumentar a realização desses exames visando o diagnóstico precoce da doença. Além disso, quando a gente olha a realidade dentro do sistema, a realização dos exames de mamografia, nós temos que a maioria dos exames são realizados na saúde complementar, mas em pacientes ainda abaixo da idade recomendada pela OMS, e por isso que a maior parte do diagnóstico da doença ainda é feito pelo Sistema Único de Saúde, onde a gente pode avaliar que quando a gente fala que apenas 27% das mulheres realizam o exame de mama bianualmente conforme a recomendação, esse número é ainda mais trágico, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, justamente correlacionada à realização, onde presença de um menor número de equipamentos para a realização do exame de mamografia, sendo, mesmo nas regiões melhores, a gente está falando aí de apenas de 50% das mulheres nos grandes centros urbanos que realizam o exame bianualmente conforme essa recomendação. E o segundo ponto está correlacionado justamente à diferença de custo do tratamento, que é preciso ser elaborado. Quando a gente fala do diagnóstico dentro do SUS, os custos podem variar de mais de R$50 mil, quando a gente está falando do diagnóstico do estágio 1 para o estágio 3, na pré-menopausa, e do estágio 1 para o estágio 3 pós-menopausa, já estamos falando na ordem de R$40 mil, o que leva que o diagnóstico precoce, além de trazer maior chance de recuperação da paciente, qualidade de vida, ele também reflete na redução de custos. Aqui a gente está trabalhando com dados do SUS, mas que podem estar correlacionados diretamente também ao setor privado. E o segundo ponto de atenção é um estudo recente relacionado à radiology, feito nos Estados Unidos, foi avaliado, fazendo uma comparação com 10 médicos radiologistas especialistas em mamografia, que a sensibilidade, quando a gente faz a comparação do diagnóstico desses radiologistas, era de apenas 83% e a especificidade de apenas 77%. Esses números, quando relacionados com inteligência artificial, subiram diretamente para 91% e 84%, respectivamente. E, é claro, falando apenas em números, pode parecer difícil entender como que isso pode contribuir diretamente à realização diagnóstico do câncer de mama, mas se avaliarmos para cada 1.000 exames, nós vamos ter que apenas o médico radiologista, ele pode ter 7 casos de falso negativo, então havia ali alguma lesão suspeita que ele acabou deixando passar, e 221 casos de falso positivo, então lesões que não eram câncer, mas que ele acabou realizando algum apontamento com um exame complementar, que muitas vezes até mesmo uma biópsia ou punção desnecessária. E quando a gente utiliza a inteligência artificial dentro desses mesmos 1.000 exames, a gente está reduzindo em pelo menos 3 o número de falsos negativos e em pelo menos reduzindo falsos positivos para 154, reduzindo no total 158 erros de conclusão na realização dos diagnósticos desses especialistas. Quando a gente traz isso, é muito importante, como comentado nas palestras anteriores, é importante mostrar esse ROI, o quanto que o uso da solução de inteligência artificial pode trazer resultados positivos dentro da rotina de diagnóstico e no tratamento da doença. Nós podemos trazer aí pelo menos a relação desse número específico, são total redução do número de casos, especificamente, em 3,67, então 70% de casos de incoerência a menos na realização e avaliação do diagnóstico da mamografia, e quando a gente traz isso para números, pensando numa diferença mínima ali de tratamento que a gente viu anteriormente, a gente está falando aí em torno de uma economia de R$82 mil, quando a gente fala em apenas 1.000 exames de mamografia, quando a gente olha o valor total de 8 milhões de exames feitos no Brasil ano, a gente teria uma economia insuperável, mostrando a importância do uso de soluções que venham a realmente agregar dentro da rotina diagnóstica.
E, por esse motivo, a Arpia se especializou no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Fomos a primeira empresa a desenvolver uma tecnologia de apoio ao rastreio mamário 100% nacional, onde a nossa solução é integrada aos sistemas de armazenamento e visualização de exames de imagem, os PACs e RIS dos nossos clientes, que são clínicas, laboratórios, hospitais e centrais de laudo. E em menos de 5 minutos após o recebimento do exame, nós devolvemos as respostas de nossas análises diretamente para o médico radiologista. As nossas soluções, elas funcionam como um sistema de apoio ao diagnóstico, contribuindo tanto com a priorização de casos urgentes, que é fundamental, principalmente quando a gente fala aí da melhor qualidade de vida e triagem das pacientes para a realização do acompanhamento da navegação oncológica em casos positivos, para iniciar o tratamento o mais rápido possível, como também já fazendo um paliativo, avaliação prévia das análises referentes a análise daquele estudo de mamografia, possibilitando a avaliação prévia para o médico radiologista. Nossa solução é chamada Delphos Mamografia e visa justamente a análise prévia do estudo mamográfico, contribuindo na automatização de análises para o médico radiologista. Aquelas tarefas que têm menor valor cognitivo, nós já entregamos automaticamente para esse profissional e permitindo com que ele foque justamente sua atenção naqueles exames com algum tipo de achado relevante. Nossa ferramenta processa tanto exames digitais, DR, como digitalizados, CR, o que é muito importante, pois no Brasil ainda 75% dos exames de mamografia ainda são digitalizados. Então, com essa ampla margem, a gente tem a necessidade de ter uma robustez na técnica da nossa ferramenta de inteligência artificial, justamente para fazer a avaliação de todos esses exames, com certificação junto à Anvisa, com mais de 90% de precisão, sensibilidade e especificidade nas análises referentes à nossa ferramenta. Hoje, a nossa análise contribui diretamente com apoio ao diagnóstico, como eu havia comentado, e nós seguimos o padrão internacional do BIRADS, onde já fazemos avaliações desde a densidade mamária, identificação de nódulos, calcificações, agrupamentos de calcificações suspeitas, avaliação de simetria mamária e todas as análises necessárias conforme o padrão internacional. Daniel, mais um minutinho. Tranquilo, Fernando. Nossas soluções contribuem diretamente com o aumento da assertividade da produtividade do diagnóstico, possibilita diretamente a investigação relacionada ao câncer de mama, o aumento da precocidade da doença e economia, como a gente acabou vendo um pouquinho, e entregamos diretamente o índice de triagem, como eu havia comentado, justamente para o radiologista conseguir priorizar os exames, um relatório completo das análises realizadas, uma imagem mosaico com a evidenciação dos achados identificados pela solução e já o pré-laudo estruturado com todas as análises que foram realizadas pela nossa ferramenta. Esses são alguns dos PACs e RIS que a gente já está integrado, alguns dos clientes e pilotos em andamentos. Hoje já estamos, esse slide está atualizado, a gente já acabou de entrar no 10º estado no país, já são 21 clientes pagantes com mais de 10 mil exames processados mês pela nossa ferramenta. E é isso, muito obrigado. Bem-vinda, Aline. Estamos entrando aqui. Gente, obrigada, boa tarde. Boa tarde, Cristina, Fernando. Aí, Muito chegou sua obrigada imagem, legal. pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Muito bem. Sim. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a tela? Muito bem, então, muito prazer, né? Esse tema que eu amo, um painel, adorei a apresentação, né? Que a gente começou esse painel do Grupo Ana Rosa e de tudo que foi falado em relação à saúde da mulher, pensando aí nos riscos, principalmente cardiovasculares, e tem muito a ver
com o que eu vou falar também aqui de saúde mental, né? Até como foi comentado, as questões de depressão e transtornos de ansiedade, a gente vê isso no bem-estar na prática também, muitas vezes. Não vem só as questões de saúde mental para as mulheres, nas mulheres que nos procuram, mas muitas questões de saúde física. Então, acho que está sendo muito agregador aqui a gente juntar essas diferentes especialidades para falar sobre o tema. Bom, eu sou a Aline, eu atuei 15 anos na gestão em saúde, né? Continuo na gestão em saúde, agora empreendendo, mas eu sempre sonhei ser mãe, e eu brinco que quando a minha primeira filha nasceu, eu só queria colocá-la de volta na minha barriga. Eu trabalhava na época no Instituto de Psiquiatria do HC, e tive questões importantes de saúde mental. Eu tive uma depressão pós-parto leve, mas leve justamente porque eu tinha muitos colegas psiquiatras e psicólogas na época que me deram suporte, além de todo o apoio familiar. E depois, na segunda filha, Pietra, em 2020, eu tive um burnout. Foi aí que eu decidi pedir demissão e empreender. Já existia Mãe-Estar como um canal de educação em saúde, com base em evidência científica, mas, de fato, virou uma empresa em dezembro de 2021. Então, quando eu tive as questões de saúde mental, eu resolvi me aprofundar no tema e vi que não era uma questão minha, né? Mas hoje o cenário da saúde mental materna no Brasil é muito ruim, né? A gente tem todos os anos 700 mil mulheres em depressão pós-parto. No Brasil, já o burnout é um dos países que mais tem, né? A estatística aí do burnout, as mulheres têm 70% mais chances de desenvolver essa síndrome. Metade das colaboradoras sai do mercado de trabalho após a licença maternidade, ou demitida na maior parte, ou pede demissão por não conseguir conciliar. E que bom que estamos tendo cada vez mais, né, uma pressão por igualdade de gênero e ações, algumas ainda, né, muito incipientes, mas outras sendo cada vez mais estruturantes para realmente garantir que as mulheres alcem voos, né, na carreira e principalmente em cargos de liderança. E quando a gente olha para isso, a maternidade é sim um ponto que precisa ser olhado, porque ela faz com que essas mulheres parem, interrompam, que não é, se for da vontade dela, um problema, mas muitas vezes é por falta de apoio, por falta de opção, e é uma injustiça muito grande quando se deixa de ter uma incrível profissional no mercado por não conseguir conciliar maternidade e carreira. E isso tem muito a ver com a nossa cultura, né, com a sociedade, colocando a mãe como quase exclusivamente a responsável pelo filho e por tudo ao redor dessa criança. Então, a Mãe-Estar é uma health tech, né? Nós temos uma plataforma que associa tecnologia e saúde baseada em evidência científica para promover saúde mental e bem-estar a mulheres na jornada da maternidade. Então, a gente contribui com a igualdade de gênero e crescimento econômico. Como funciona? A gente é B2B, né? A gente também tem o B2B2C, mas prioritariamente nossos clientes B2B fazem, né, a gente faz uma sensibilização bastante grande na empresa como um todo, porque nenhum programa de saúde mental na empresa vai para frente se as pessoas não confiarem nesse parceiro que está oferecendo um programa de saúde mental. Além disso, se a liderança não incentiva de forma genuína, é muito difícil que os colaboradores e as colaboradoras saiam no momento do trabalho e falem que vão fazer um tratamento ou vão fazer um programa de bem-estar. A gente ainda tem uma cultura que precisa ser modificada nesse sentido, e aí a gente faz um diagnóstico tanto dos fluxos, regras, cultura da empresa relacionada à saúde mental no trabalho, e também um rastreio em nível individual das colaboradoras na fase da gestação e especialmente do primeiro ano depois do parto. E também pode ser as beneficiárias, né, as dependentes dos colaboradores, de acordo com o que a empresa contratar. Com base nessas análises, ela vai ter uma das jornadas que a gente oferece adequada de cuidado, ou mais no nível, né, de acolhimento, educação e saúde e engajamento, que ela está bem, mas a gente quer que ela continue cada vez melhor,
promoção da saúde também em prevenção, que é muito com foco no autocuidado, na comunicação assertiva e no pilar de alimentação e atividade física. Então, para todas as mulheres, esses 2 pilares são entregues. E para quem precisa, que hoje estamos em torno de 30%, que reflete um pouco a prevalência na população de mulheres em relação à depressão, tem um cuidado mais intensivo com um protocolo que a gente tem em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC, em que a gente entrega sessões de ativação comportamental, além de programas em grupo e apoio 12 horas por dia, a qualquer momento que ela precisar. Pedir ajuda tanto das questões de saúde mental e bem-estar, quanto de informação a respeito do desenvolvimento da gestação e da criança. E, obviamente, tudo monitorado, tanto em nível individual, a gente repete periodicamente as escalas validadas que a gente utiliza, e tem os reportes institucionais, de acordo com os indicadores que a gente estabelece com a empresa. Então, os objetivos do nosso programa é gestão da saúde emocional dessas mulheres, engajá-las no autocuidado, identificar e tratar precocemente transtornos mentais, melhorar a qualidade de vida da mulher e, obviamente, da família, e melhorar os indicadores da empresa e operadoras de plano de saúde. Como diferencial, eu fiquei 7 anos no IPQ, o que me trouxe uma bagagem muito boa e muitas relações muito boas lá também, que nós trouxemos vários profissionais para o time de lá. Então, a maior parte das psicólogas e psiquiatras, né, que atendem vêm de lá, já treinadas no protocolo, que foi um ensaio clínico realizado lá. Então, um compromisso com qualidade, não só acesso, os protocolos baseados em evidência, uma metodologia que a gente tem, que é o peer support, né, que em saúde mental é muito forte, que são mães que já tiveram alguma questão de saúde mental, treinadas para acolherem outras mães, e isso incentiva muito o engajamento, a empatia, e as mães confiam na gente e nos buscam de forma rápida e sem culpa, sem vergonha, quando tem algumas questões importantes de saúde mental, que facilita o diagnóstico e o tratamento precoce. E o encantamento, que é o nosso grande diferencial, né, o acolhimento. Então, a gente entrega para as mulheres a redução de transtornos mentais e melhora da qualidade de vida, para empresas, aumento de produtividade, redução de custos relacionados a demissões que podem ser, né, não são desnecessárias, e avanço na pauta de igualdade de gênero, e operadoras de plano de saúde, aumento da satisfação das mulheres, que são as decisoras, em geral, nas famílias, referente a qualquer coisa de saúde, né? E fidelização delas e potencial redução de sinistralidade. Potencial porque a gente acredita que, mantendo essa mulher bem, com redução de estresse, reduzindo a depressão, a ansiedade, ela vai se cuidar mais, e a gente tanto previne questões, como já foi falado, né, de doenças físicas, né, como cardiovasculares, mas também diretamente nas questões obstétricas preveníveis, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, que leva um parto prematuro, e o uso de UTI neonatal, que é o principal rombo da sinistralidade dos planos de saúde. Como modelo de negócio, então, hoje a gente tem, em média, o foco no B2B, tanto operadoras quanto empresas, principalmente signatárias da ODS, né, melhores empresas para se trabalhar, que tem um compromisso aí ESG, e empresas de atenção primária à saúde que queiram, entre aspas, terceirizar a parte psiquiátrica especializada e esse cuidado mais de saúde mental materna, que é tão especializado e caro. E ao ticket médio hoje mensal de R$ 49,90 per capita, e o Clube Mãe-Star, que a gente chama, que é tanto B2C quanto B2B2C, que são diretamente gestantes e mães que entram, assinam os nossos programas para ter esse cuidado, mas não diretamente sendo pago pela empresa. Alguns clientes que a gente tem atendido, né, de operadora, a gente fez uma POC muito legal com a Unimed, tivemos resultados muito significativos. E aqui a gente trouxe um pouco do que a gente tem até hoje em relação a esse programa, que a gente está com ele em execução há 6 meses. A gente até hoje teve 50% de adesão. Das mulheres convidadas, então, e aderidas,
69% de engajamento nas atividades e o NPS 100 nos 6 meses consecutivos. Então, eu sou a Aline, a minha sócia é a Thaís Vieira, ela é engenheira, nós temos mais 6 curadoras das áreas, né, das modalidades que a gente tem, especialidades dentro da Mãe-Star, e 120 parceiras conduzindo aí os atendimentos com as nossas empresas, parceiras e clientes. E eu fico à disposição, muito obrigada, Fernando, e a gente sempre fala, se a gente quiser realmente melhorar o mundo, que a gente comece cuidando das mães. Obrigado, Aline. Lica, uma grande amiga também nessa luta, né? Acho que empreender em saúde da mulher também não é fácil, exige muita persistência. Eu vou chamar agora a Luciana Guimarães, da Float, não está pronto, da Float, que é uma empresária do setor de saúde, com muito foco aí, né, em marketing, comunicação, para passar um pouco da visão dela e os desafios também de desenvolver negócios voltados na área de saúde e aqui no nosso painel com foco em saúde da mulher. Obrigada, Fê. Não sei se está funcionando. Tá joia. Obrigada, bom dia, boa tarde, todo mundo falou já quase boa noite, né? Vou me estender aqui durante o dia. Para mim sempre é muito prazeroso estar aqui, porque eu reencontro pessoas que às vezes a gente fica um tempo sem encontrar, mas que quando a gente dá aquele abraço, né? É muito virtuoso e ver bem, encontrar esse ambiente de empreendedorismo e esse ecossistema de inovação que o Fernando lidera tão bem e que traz aqui para a gente sempre uma atualização constante e essa troca, esse network, né, entre as pessoas e cada liderança. Eu falo que a saúde ela é muito ampla no seu todo. Eu empreendo na área há 30 anos. Para quem não me conhece, eu construí minha trajetória na área de doenças crônicas e doenças de alta complexidade. Eu sou publicitária por formação, então desenvolvo empresas muito focadas na área de marketing e venho atendendo a indústria farmacêutica ao longo desses anos nessa missão. Em 2005, fiz um projeto bastante inovador de empreendimento que foi desenvolver a primeira empresa de programas de suporte a pacientes no Brasil. Começamos eu e minha sócia e um colaborador, e em 10 anos a gente atendeu mais de 1 milhão de pacientes no Brasil, cerca de mais de 60 doenças de alta complexidade, e a gente vem vindo nessa trajetória de empreendedorismo, que não é brincadeira no Brasil, mas que com muita garra, muita persistência e alinhamento no propósito, que eu acho que é tão nobre na saúde, a gente consegue encontrar caminhos para realizar aí bastante inovação no setor. Há cerca de 6 anos, aproximadamente, eu fiz uma saída dessa minha empresa e comecei um novo empreendimento também na área de inovação desse novo ciclo de jornada de pacientes. Hoje, a Float é a empresa que eu lidero, eu cuido da área de Growth Innovation. A gente vem trabalhando forte com a indústria, no sentido de colaborar com a jornada de educação dos médicos e o engajamento dos pacientes na sua jornada de tratamento. E quando o Fê me convidou para esse painel, achei bastante interessante, porque hoje a gente já vem atendendo algumas indústrias nessa frente, algumas companhias globais, onde a gente tem o grande desafio de trabalhar com o conteúdo e a informação e a educação para que a indústria farmacêutica consiga chegar na classe médica da forma adequada, inclusive pós-pandemia, onde muito do que a gente falou hoje de transformação digital se transformou, na verdade, dessa relação de indústria e médicos. Então, a gente auxilia a indústria nesse sentido e também a gente ajuda a como que a gente consegue conscientizar e engajar os pacientes em sua jornada de tratamento. Em saúde da mulher, a gente já tem trabalhado com uma amplitude muito forte, desde o cuidado das adolescentes, na parte de prevenção sexual, auxílio à parte de cuidados com a saúde, na indicação de anticoncepcionais e prevenção e cuidados. A gente também vem auxiliando mulheres com relação à parte de congelamento de óvulos, quando a gente fala em fertilidade e apoio a esse período tão sensível da jornada da mulher. E também a gente tem feito alguns trabalhos focados na área de oncologia,
E como a doutora até comentou, e a própria Cris, minha amiga, eu acho que a questão do ecossistema é muito importante, porque aqui no Inova Hub a gente consegue encontrar pessoas e acho que fortalecer essa capacidade intelectual de todos para a gente se juntar e ver como que a gente consegue, com esse conhecimento, ter essa troca e construir mais inovação, construir mais solução para que a gente consiga, de fato, chegar cada vez mais nas pessoas que precisam. E recentemente também, no ano passado, em virtude dessa experiência em programas de suporte a pacientes, e a partir também da minha própria experiência, me aproximando dos meus 50 anos, eu comecei a observar o momento que as mulheres também vêm vivenciando com relação à fase de menopausa e as mudanças também que o envelhecimento proporciona na nossa jornada. Então, como a doutora colocou, a questão da prevenção cardiológica, dos cuidados da saúde, da questão das atividades físicas, do olhar como um todo, a mulher no centro dessa questão. Eu, junto da minha sócia, mais 2 empreendedoras, a gente vem desenhando também um novo projeto para atender mulheres 40 a mais, num escopo meio de programa de suporte a pacientes, onde a gente já conseguiu mapear algumas necessidades que ocorrem no dia a dia dessa mulher, que está aí na sua jornada, no tratamento dos seus filhos. Muitas vezes a gente também vê um índice, como a doutora falou, da questão do abuso da mulher. A gente também vê hoje um ciclo de divórcios pós-pandemia muito forte e que esse é um tema que tem sido também abordado bastante na questão da qualidade de vida, que impacta a saúde mental. Então, a gente vem agora dedicando esforços para construir esse modelo e a gente conseguir, com a nossa experiência, conseguir também acolher e dar suporte às soluções que esse grupo que a gente mapeou precisa. Então, eu queria agradecer, também me colocar à disposição. Aqui no Inova a gente tem a rede de contatos. Eu falei para o Fê que eu tive até uma ideia que acho que a gente pode aprofundar melhor esse tema, fazendo uma agenda específica para a saúde da mulher, no encontro dessas cabeças, para a gente poder saber como a gente se junta dentro dessa missão. E estou à disposição de vocês para colaborar no que for preciso, tá bom? Muito obrigada, parabéns. Obrigada, Fê. Obrigado. Tenho o privilégio, né, de acompanhar e ser parceiro da Luciana já há alguns anos, né? Também uma mentora minha, né? E é impressionante, né? No negócio anterior, um negócio que o contato com o paciente era muito telefônico, né, Lu? Muitas posições de telefonia, e é impressionante como isso mudou rapidamente, né? O que a gente fala, e a gente que está junto há mais tempo, fala assim, essa realidade vem mudando com grande velocidade. E é interessante que a gente faz esse painel e essas reflexões muito baseado nas provocações de vocês, né? Agora eu vou chamar a doutora Isabel Martinez, dermatologista, que também tem várias provocações em relação à saúde da mulher, extremamente pertinentes. Vamos lá. Não tem problema. Bom, vou me apresentar. Eu sou Isabel Martinez, agradeço o carinho de estar aqui. E vocês vão ver que durante a minha fala, de vez em quando, eu fico meio fervorosa, sabe? Então, eu estou aprendendo a ser mais educada, né? Porque as minhas amigas falam assim, Isabel, você vai se emocionando, você vai sentindo a dor, você vai aumentando, você vai... Parece que está brigando com a gente, meu. Você está apresentando, você não está brigando, né? Então, me desculpa se de vez em quando vocês me verem muito assim. Não é possível, entendeu? Porque, tipo, não é possível, entendeu? É mais ou menos isso. E o meu tema, eu gostei muito disso, porque vou mostrar uma história para vocês. E tudo começou com essa história. Para quem não me conhece, eu fiz faculdade de enfermagem antes de fazer medicina, então eu já estou na área da saúde há... Ai, meu Deus, acho que melhor não contar, cara, porque assim, tipo, faz mais... não parece, né? Tá bom, então estou bem, faz muito mais de 20 anos, porque só em medicina eu sou formada há 20 anos. E eu tive a experiência e a gratidão, né? Assim, eu sou muito grata por ter começado como enfermeiro. E aí vocês vão falar assim, nossa, por quê? Porque toda doença existe uma história. E todos nós temos que ter essa visão.
A gente precisa levar isso para o mundo da área da saúde. Se alguém chega na sua frente, em qualquer área, e conta uma doença, um sintoma, um sinal, tem uma história atrás dessa pessoa. Quando um bebê nasce, e você não tem que ir lá, tirar, fazer ele chorar, né? Ai, poxa, ele não chorou, tem mecônica. Pois é, então tem uma história. Ele ingeriu, não é verdade? Então, tudo existe uma história. O que nós aprendemos nos livros são os sintomas e sinais. São coisas práticas e objetivas. É isso que você está sentindo? É dor de cabeça. O que é dor de cabeça? É assim, assim, assim. E para cada ser humano de cada região do país, uma palavra é diferente da outra. Tem pessoas que vão falar assim, olha, eu estou sentindo um comichão. Aí a pessoa fala, meu Deus, o que é um comichão? E eu tive, assim... Pois é. Aí eu atendo muito angolano, né? Aí eles falam umas coisas, eu falo, meu pai, me ensina. E eu fico lá, né, aprendendo o vocabulário de cada região, não só de países, mas também... Dentro do nosso país existem países, eu falo. Gente, são línguas diferentes. E vai lá e como é que você descreve o que ele está sentindo? Às vezes você acha tão, não, você está sentindo... Tá. Mas aí você não consegue fazer um raciocínio. Você tem que perguntar, mas desculpa, o que é isso? E também entender que da mesma forma que você não entende o que o outro fala, ele também não entende o que você fala, né? Porque você fala assim, olha, você tem que tomar assim, assim, assim. A pessoa fica cara de ué, né? Eu fico olhando para a pessoa e já sei, né? Nossa, ela tá cara de ué. Ou é o ué porque ela não entendeu, ou é o ué porque eu vou ter que tomar, mas tudo bem, entendeu? Vamos lá. Então, eu vou começar com vocês com uma provocação, tá? Essa provocação é o seguinte, eu entrei na menopausa precoce, tá? E eu nem podia contar porque era provocação, mas tudo bem. Eu ia mostrar os sinais, os sintomas, né? E o que acontece? E eu vi que a mulher, ela vive num ecossistema. Quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente lê livro. Livro escrito por outras pessoas que tiveram as suas observações mediante a sua experiência pessoal. Ah, mas nós fazemos estudos científicos. Ok, mas temos viés, né? E muitos. Até porque, nem vou começar sobre a história da medicina, mas eram homens. E homens, né, não são mulheres. Eles não sentem o que a gente sente. Então, a percepção de dor e de cólica tá com cólica, né? Tá com dor, tá cansado, mas não faz ideia do que é aquilo. Não faz ideia o quanto isso pode... É só uma perguntinha, vai para frente esse negócio aqui? Ai, chique, né? Peraí. Então, vamos lá. Então, a gente não faz ideia do que a pessoa sente. E é por isso que eu chamo a atenção na área da medicina, na área da saúde, que a gente, às vezes, tem que ser humilde para entender que nós temos que decifrar quem está na nossa frente, primeiro baseado no que ele relata, ou que ela relata, para depois nós colocarmos na ciência. A ciência não pode vir na frente do ser humano, porque, na realidade, a ciência foi feita para o ser humano. Então, é a partir do ser humano. E a gente esquece disso, e dentro de às vezes, eu entendo que é um movimento, mas eu chamo a atenção para que a gente comece a olhar diferente, né? E aí eu botei um nome de ecossistema. Falei, sabe de uma coisa? A gente vive tanta coisa, bicho, que isso é um ecossistema. Uma mulher é um ecossistema, né? Então, eu convido vocês a esse passeio do ecossistema na menopausa. Um olhar além da ciência. Bom, essa daqui é a capa do New York Times, tá? Que saiu uma matéria, e a frase da matéria é essa mesmo, tá? As mulheres foram enganadas sobre a menopausa. Falei, opa, essa que eu quero ler. E aí, a matéria dizia o seguinte, ondas de calor, insônia, dor durante o sexo, para alguns dos piores sintomas da menopausa existe um tratamento estabelecido. Por que não é oferecido a mais para mulheres? Né? New York Times. Aí aqui, eu sou uma pessoa não muito ativa no Instagram, mas agora eu sou, né? Eu tenho que aprender a ser, porque, né, eu gosto. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas e conversar com elas, né? O que você sente? Conta para mim, deixa eu te conhecer, né? E aqui, gente, são frases de pessoas que não estão no nosso consultório ou não estão na análise do RH, porque às vezes o RH manda para o médico, você acha de verdade que a pessoa que vai no médico da empresa, às vezes, não tem vergonha ou medo de falar a verdade porque acha que vai ser demitido? Ah, fala sério, né?
Vamos ser sinceros, gente. Mas a gente precisa abraçar essa pessoa e dizer, ó, você não vai ser mandado embora, eu quero te ajudar. Porque a empresa se preocupa com você. Você é mais importante. Então, isso é que a gente tem que aprender, a deixar o paciente mais à vontade e saber que essa mulher, se ela tiver à vontade, ela vai ter mais segurança no que ela vai falar, né? Bom, aí aqui tem algumas das frases que, se vocês tiverem depois curiosidade, podem ler. E é uma coisa impressionante a dor que essas mulheres sentem, tá? Gente, são milhões de mulheres, ok? E nem tô falando da perimenopausa, tá? Bom, esse daqui é um post que a gente colocou. Jacinda, aos 42 anos, ex-ministra da Nova Zelândia. Ela saiu do posto que ela estava porque ela afirmou assim, ó, não tenho mais combustível suficiente no tanque para liderar o país. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que frase interessante. Vivendo como eu vivo, falei assim, vou para o meu viés, né? Ser humano, menopausa. Falei, cara, você quer ver que essa frase é a que muitas mulheres usam quando estão exaustas, quando começa a baixar o estrogênio. E ninguém conversa sobre isso. E aí, é uma inter-relação de sentimentos tão grande que a pessoa acha assim, não dá conta, tá vendo? Quer ser ministra? Não, gente, isso daí não é o papel de uma mulher. É um papel de uma mulher, sim. A única coisa é que talvez a gente tenha que entender o que ela sente. E conversar mais sobre isso, porque se ela tiver apoio e entender que talvez ela esteja nessa fase e que existe todo um ecossistema que a gente pode dar apoio para ela melhorar, ela não vai achar que ela está sem combustível. A gente vai dar o combustível para ela. Porque esse é o papel dela, é a posição dela. É onde todas nós mulheres estamos lutando para estar, em cargos de liderança. Mas também temos que ter equidade para estar lá. Porque senão daqui a pouco vão olhar para a gente e falar, você quis, mas você tem quanto você está aí? Tenho sim. É que o problema é que não olharam o sistema que a gente vive. Bom, aí eu fiz um jornalzinho rápido com uma consulta. Claro que, regulamentariamente, pelas normas do CRM, eu contei uma consulta fictícia minha, é óbvio, né? Então, eu fui no médico. Então, eu posso contar de mim. E a minha vida começou comigo achando que eu estava com Alzheimer precoce. Aos 38 anos, foi tô com Alzheimer, cara. Tô com Alzheimer. Eu não lembro nada, entendeu? E eu fui pro médico e eu falei, eu tô enlouquecendo. E aí eu já tive vários diagnósticos na época. Nossa, você tá estressada demais, você tá com burnout, você trabalha igual não sei o que lá. Aí eu botei o Dr. Flávio, né? Dr. Flávio, claro, né? Botei ali, Dr. Flávio, o que eu tenho? Seus hormônios estão alterados. Você está no climatério. Aí eu botei, e agora? Esses sintomas que eu estou passando. Aí sabe qual a frase fatídica que eu ouvi? Fatídica. É normal. Normal. Faz parte. Normal para quem, Jesus? Entendeu? E aí, eu botei, como assim? Porque realmente eu falei, como assim? Isso é normal, gente? Isso não é normal, não. Senta aqui na minha cadeira, isso não é normal, entendeu? Bom, agora, eu vou ser rápida, porque qual é a minha intenção? Eu tenho uma clínica há quase 20 anos e vi, é engraçado, né? Como é que eu cheguei até lá? Somando a minha experiência pessoal de dor, com um monte de cabelo caindo. E aí eu começava a analisar, fazia biópsia dos meus pacientes, falava, gente, e eu sou uma pessoa curiosa, eu acho que meu nome devia ser assim, cientista só, né? Nem médica, nem enfermeira, nem ninguém, é só Isabel doidinha que gosta, porque eu não consigo eu olho o negócio e falo, não é possível, eu passo isso aqui no melhor, tem alguma coisa, e eu fico lá, eu fico, porque a gente não pode se conformar, não é normal, a gente não pode se conformar. A posição de nós, pessoas, na área da saúde, no geral, é não se conformar. Porque se você não se conforma, você vai lutar por essa pessoa. Você vai lutar por ela e você vai estar lutando por você. Também, porque você vai precisar. Eu precisei. E aí, eu montei a All for Woman. A frase é para todas as mulheres mesmo. Por quê? Porque a gente queria trazer para o mundo essa dor e contar alguns segredos e soluções que a gente tem que fazer, olhar para um ecossistema.
Brilhantemente, a minha colega cardiologista aqui falou, brilhante, um monte de coisa da mulher. Eu falei, verdade. E ninguém dá atenção e ela está falando. E ninguém dá atenção e ela está falando. Entendeu? Gente, ninguém que eu digo não é o pessoal que não, tá, gente? Eu estou falando no mundo, tá? Gente, vamos ouvir. Poxa, não é possível, vamos ouvir. Aí, você sabia que em 2030 nós seremos 1 bilhão de mulheres na menopausa? É só 1 bilhão. Tá fácil. E aí? Como nós vamos olhar para elas? O que a gente vai dar de qualidade de vida para essas mulheres? Como nós vamos viver? Como você vive? Já pararam para pensar quantas coisas falam para você que é normal e você tem que aguentar? E você está aguentando porque você é mulher, né? Porque você é forte, porque você é guerreira. Mas, se não, você não tem como você mudar aquilo, porque você para de se questionar. Todo mundo que você vai e escuta que é normal, passa a ser normal. Né? Bom, como isso afeta a economia, né? Porque nós estamos num hub, né? Tem que trazer solução e trazer o problema, né? Bom, por que afeta? Isso aqui são todos estudos, depois eu posso dar os links para vocês. A queda da produtividade das mulheres devido aos sintomas, a diminuição do trabalho dela, dos sintomas do climatério, são na ordem de 732 bilhões de reais. Então, assim, eu não estou aqui falando e defendendo só porque eu sinto e vi que a gente cai em produtividade, vejo o paciente sofrendo, mulheres sofrendo e não sabe o que estão passando. Eu vi porque isso muda a economia também. Porque nós estamos envelhecendo. Bom, em 2030, mulheres de alguma das fases do climatério serão 30% da força de trabalho mundial. Uau! Ele abriu os olhão ali, né? Pois é, meu filho, é um número importante, né? Galera, é melhor o pessoal começar a prestar atenção, hein? Bom, toda mulher experimentará a menopausa, concorda? Se ela estiver viva, todas nós vamos viver. Sabe o problema? É que a gente não se incomoda com o problema do outro até ele sentar na nossa cadeira. E eu acho legal que a gente comece a se incomodar, porque essa cadeira, se você estiver vivo, você vai sentar, minha amiga. E se vocês ajudarem as soluções e abrirem os olhos do outro, vocês vão ajudar muito, tá? Bom, as pesquisas e as inovações dos mercados atuais. Você sabe como é que se faz pesquisa e inovação do mercado? Quem trabalhou na área de farmácia, farmacologia, é você, não foi? Não, é indústria. É, isso. Então, olha como é que se faz uma pesquisa clínica. As pessoas olham só o externo, tá? Aí, elas apresentam, tá? Um olhar geral, sem olhar ninguém. Ah, nós estamos com um problema taquicardia. É em mulher ou homem? Geral. É assim que se faz. Aí, vão para o colega médico, tá? E pergunta, o que falta para eu te ajudar a você a tratar seus pacientes? O que o senhor acha, doutor? Aí o doutor, claramente, com a sua experiência de homem, né, literatura científica, sinais e sintomas, né, e não tendo resolução, vai falar assim, eu preciso desse remédio prático aqui, pronto, acabou. Ok, tudo bem, tá certo. Só que a gente esquece que toda resposta é mediante a sua perspectiva. Então, o médico responde a partir da perspectiva dele, do olhar dele, da experiência dele. E aí? E aí, a indústria pega isso, empacota e leva para o mercado produtos sem identidade e sem transformação, de certa forma, para as mulheres. Entenda, não estou ofendendo ninguém, a indústria faz coisas maravilhosas, estou defendendo a mulher aqui nesse momento, tá bom, gente? Sem questionamento, não reclama, não vai aí fazer meme, entendeu? Ai, como? A gente tem pesquisas clínicas caríssimas e ajudamos o mundo. Tá bom, gente, foca na missão, tá? A missão agora é defender as mulheres e o estudo científico, antes que falem, porque eu já defendo já o problema, porque eu já sei que o povo gosta de julgar antes de entender o que eu estou fazendo, né? Então, vamos lá. Por que isso? Porque muitas mulheres escutam, não é normal. E eu pergunto para a indústria, quantos remédios são feitos baseados em estudos clínicos das mulheres? Muito pouco. Quase nenhum. E isso não estou falando porque eu sei ou porque ela contou, não, gente. Está na história da medicina e da ciência, tá? Até há poucos anos atrás, o FDA
teve lá uma indicação de que não fizessem estudos clínicos em mulheres porque tinha alteração hormonal. Era mais feitos em homens. E tem mais um detalhe, quem é cientista sabe. E quem é artigo científico nunca prestou atenção nisso. Os estudos científicos, na maioria das vezes, são feitos em rato e não em rata. Aí vocês vão falar, tá de brincadeira? Não, gente, é verdade. É no rato. Agora, quando vocês forem ler estudo científico, vê se é rato ou rata. Entendeu? Aí vocês vão lembrar de mim, você entendeu? Fala, meu, aquela bicha doida falou, rato. Quando uma cientista... Eu falei, quando uma cientista falou assim, eu falei, é verdade? Vocês entendem? Então, assim, olha pra... Então, a nossa missão tornou isso. Vamos levar para o mundo a resolução do ecossistema. E eu vou andar rápido. Bom, elas querem viver bem, né? E nós sabemos como. É só olhar uma por uma. Né? Esse foi o meu trabalho. Pegar toda a minha experiência de uma vida inteira, a minha experiência pessoal de sofrer, chorar, entendeu? De falar, meu Deus, o que é isso? Eu era ligada no 320, agora eu estou no menos 10, entendeu? As pessoas estão falando comigo, eu estou esquecendo o negócio. Eu estou sentindo... Teve um dia que eu estava na Leroy Merlin, me deu uma taquicardia, gente, juro por Deus. Me deu uma taquicardia. Eu falei, nossa, que coisa esquisita, mas eu estou com a taquicardia, parei assim, me encostei. Falei, meu Deus, que taquicardia é essa? Se fosse qualquer outra pessoa, eu ia falar assim, você está em crise de ansiedade. Não, gente, faz parte dos sintomas. Tá? Ó, você levantou o zoinho, né, filha? Ixi, nem te conto, tem mais de 150. Nem te conto. Nem vou continuar, entendeu? Vou só acabar aqui minha apresentação para a galera não ir embora e sair correndo. Bom, aqui, ó, a fofoca dos estados, do que eu falei do FDA. Tá? Então, tá aqui provando, porque não sou eu falando. Tá? Tá aqui na literatura. Quem gosta de literatura, eu também gosto, tá, gente? Eu só não trouxe hoje, igual a minha colega perfeita trouxe lá. Gente, eu adoro, né? Porque eles são muito cuidadosos com o estudo científico. Eu sou mais assim, meio doidinha, porque, na realidade, o meu foco é fazer vocês prestarem atenção. Entendeu? Por favor, gente, socorro! Entendeu? Então, aqui é só para falar sobre o desenvolvimento sustentável, isso faz parte da ONU, tá? Para quem não sabe, existem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e muitos deles nós nos encaixamos, né? Que aqui nós temos saúde e bem-estar, ODS 3, igualdade de gênero e assim vai, né? Redução das desigualdades, trabalho, nós vamos. Aí eu chego no nosso trabalho de hoje. Adivinha? A saúde reprodutiva ainda representa 95% do espaço de investimento das fintechs. Oi? Eu faço dever de casa, entendeu? Pois é, olha o olho dele, ó, eu também regalei, você não tem noção. Eu falei, gente, tem tanta mulher no mundo, como é que ninguém reclama isso, entendeu? Pois é. Com investimento para a menopausa representando a menos 5%. Cara, mas nós seremos 1 bilhão. Tá de brincadeira. Tipo assim, connect the dots. Entendeu? Vamos lá. É a mulher. Vamos lá. A gente precisa entender o ecossistema. E não é só sobre o hormônio que eu estou falando. Eu quero levantar a lebre para falar sobre isso. Eu não estou falando sobre hormônio. Então a solução é hormônio? Não. A solução é se entender o ecossistema que essa mulher vive. Porque afeta a parte cardiológica, afeta a parte mental. Não, e peço até aqui, né, vai ficar gravado encarecidamente, né, para que se faça estudos sobre ansiedade e depressão em mulheres menopausadas, porque a resposta não é a mesma. E se vocês quiserem, ainda tenho como poder justificar, mas não vou justificar agora, porque eu tenho que trazer os artigos científicos, vocês vão me bater, que eu vou demorar tempo, eu tenho tempo para acabar. Já passou meus 8 minutos. Mas eu garanto para vocês que, às vezes, mulheres na menopausa, em que você começa a tratar para ansiedade e depressão e não responde à medicação, que a gente vê muitas, vamos conversar sobre isso. Tem um artigo agora, que eu estou fazendo uma revisão de literatura, para falar sobre intestino, estrógeno, tá? Intestino, estrogênio e cérebro. Por quê? Estrogênio é produzido no cérebro também. E ninguém falou sobre isso também. Então, tem uma repercussão, gente, impressionante. Você
Se quiserem falar, assim, eu passo horas, porque eu estudo a mim mesma, né? Porque eu falo, gente, agora eu tô com isso, agora eu tô me coçando, agora eu tô não sei o que é isso, meu? O que é isso? Isso é sugestivo? Não é possível, entendeu? Então, assim, eu peguei a minha vida para olhar, eu já olhava minhas pacientes, a gente passa lá horas, porque é só assim que eu aprendo sobre a vida. É com elas que eu aprendo. Eu aprendo com as pessoas, eu aprendo mais com as pessoas que o livro me guia, as pessoas me ensinam. Então, é isso que eu preciso, que a gente aprenda com as pessoas. E, bom, esse é o meu trabalho e acabou o meu negocinho. Eu queria... Acabou? Clica na tela. Eu vou ver que eu vou acabar aqui. Acho que agora voltou. Então, assim, a menopausa dura em média de 4 a 10 anos. Isso aqui é um dado, tá? Mas para mim, eu vou contrariar isso aqui. Para mim, menopausa dura a vida inteira. Esse negócio da classificação de pós-menopausa, para mim, não existe, porque você vive nela. Então, para mim, não existe pós, você não foi embora, entendeu? Você ainda está aqui, pós é quando você estiver enterrado, né? Mas tudo bem. Ó, o custo médio, gente, é de 20 milhões de dólares, tá? No gastos, olha só, com tentativa e erro em prescrições de consultas médicas, tratamentos, dispositivos de produtos. Menino, você vai dormir bem hoje? Ele tá apavorado aqui, hein? Bom, chegou a hora de experimentar um novo olhar. E eu convido a todos vocês e a quem está assistindo a experimentar esse novo olhar. E é sobre isso. A Alpha Woman traz esse ecossistema em que eu vivo, estudo, luto, tá? Porque nós merecemos viver e não sobreviver. Nós podemos muito mais, tá? Vou passar as normas da DCG, aqui termina. Nós precisamos abraçar as mulheres com um novo olhar. Então, ciência tem que ser feita para nós também. E, para isso, precisamos estudar mulheres. Ratas, né? Ratinha, né? Quando for fazer estudo científico, por favor, analisem ratinhas também, entendeu? E não só ratos, né? Façam pesquisas clínicas em mulheres, convide mulheres, fale, debate sobre mulheres. Nós não somos loucas quando a gente, de vez em quando, está feliz, daqui a pouco está triste, aí você tem um diagnóstico de bipolaridade. Calma, não sou bipolar. É porque você tem alteração de humor, porque a quantidade de estrogênio cerebral foi diminuída. Você tem receptores, diminui a ligação com a ocitocina. Gente, eu tenho uma viagem... Não, eu não vou nem continuar, porque é uma viagem espiritual isso aqui, tá? Eu gosto. Então, assim, eu preciso que as pessoas entendam o que a gente faz. O que a gente faz? A gente está chamando a atenção. E a indústria, e todo mundo precisa entender. 5% de estudo só? Aos colegas e profissionais da área da saúde, eu convido a terem um novo olhar também. Escute. Se essa mulher está dizendo que ela está sentindo alguma coisa, não fala assim, não, isso é da sua cabeça, porque você decorou o que estava no livro. Você não está errado, né? Porque você tem que se basear em ciência, porque na hora de se defender de alguma acusação, você vai falar, está no livro. Mas eu te convido a escrever um novo capítulo da história. Porque só escreveremos novos livros se tivermos novas observações e um novo olhar para as mulheres. Muito obrigada, gente. Muito bom. Adorei as colocações. Eu vou aproveitar e convidar uma grande amiga para falar aqui a sua visão também, chamar a Fabi. Fabi? Fabiana Couto. Acho que já estourou. Dá uma... né? Legal. Lindona. Eu acho assim, o nosso poder está na comunidade, né? Então, é muito bom a gente estar aqui hoje. Acho que o poder da comunidade é transformador. Para mulheres, mais ainda, eu acho que nós somos ensinadas, infelizmente, a competir. Nós precisamos aprender a colaborar, né? A se amar, a trocar. E isso é muito bom. E eu tenho um projeto que se chama Movimento Divabética, que é um projeto para todos, mas especialmente que visa cuidar das demandas únicas das mulheres que têm diabetes, né? Como a doutora falou, o número de mulheres é maior do que de homens com diabetes. É uma doença que afeta a pessoa como um todo, em todas as suas esferas, em todos os âmbitos. Eu tenho diabetes desde os 13 anos de idade. E, para mim, a maior dificuldade foi socioemocional. Então, como
transitar como uma adolescente, né, no meu mundo, me encaixar no contexto da escola, no contexto familiar, no contexto social e também emocional, de aceitar um diagnóstico que não tinha cura, não tem cura, mas que eu ia ter que conviver todos os dias da minha vida e que eu nem me encaixava dentro do estereótipo que era colocado socialmente, que era daquela pessoa mais velha, obesa e tal. Então, assim, todos esses preconceitos e essas desinformações sociais me levaram a criar uma comunidade hoje empoderada de pessoas diabéticas. Então, no Instagram, a gente está como @Movimento Divabética. Faço eventos anuais, bianuais, para levar informação, conhecimento. O próximo vai ser agora em novembro, lá na Assembleia Legislativa, já tem lugar, porque nós temos que ocupar os espaços de poder e a gente também luta por políticas públicas dentro da saúde da mulher com diabetes e de todas as pessoas que têm a doença, porque hoje um problema muito grande ainda é acesso ao tratamento. Vindo para cá, estava falando com uma amiga minha diabética, teve 2 AVCs recentemente, está com 44 anos e entrou numa faixa etária agora que o plano de saúde mudou para quase R$5.000 por mês, ela não sabe como ela vai pagar. Então, como que a gente fala de saúde se a gente não falar sobre políticas públicas que sejam sustentáveis, tanto na saúde suplementar quanto na saúde do SUS, né? Então, assim, convido vocês a conhecerem o projeto, a participarem do nosso evento esse ano, das campanhas. Então, tem muita coisa boa acontecendo, vai ter o lançamento de um livro, e aí eu vou contando para vocês aqui.